Amigos, esse canal ultrapassou qualquer expectativa que eu tivesse com ele na época em que o criei. Somos mais de 100 agora e como agradecimento eu fiz esse vídeo especial junto com um amigo que é cantor e compositor de música de desenho asiático. Então, sem mais enrolação, pega uma tigela de alho, faça uma estaca e agarre o crucifixo mais próximo. E prepare-se para conhecer os Dráculas. Vlad III nasceu no ano de 1431, na Transilvânia, e morreu em 1476, na Valáquia. 1476 também é o ano que o Drácula é morto por Trevor Alucard e Saifa em Castlevania. Coincidência? Acho que não! Ele é o segundo filho de Vlad II, chamado Dracul, que significa dragão. Sim, ele era a Regina Casé. Essa alcunha vinha do fato dele participar da Ordem do Dragão, uma ordem de cavalaria criada em 1408 por ordem de Sigismundo. Não é Sigismundo. O imperador do Sacro Império Romano Germânico, um objetivo básico de proteger a família real e defender o cristianismo dos seus inimigos, nesse caso, os turcos otomanos, cujo império se estendia do Oriente Médio até o norte da África e partes da Europa Oriental. O nome Drácula, então, vem do termo em romeno para filho do dragão, que tem várias grafias. Quando Vlad II ascendeu ao trono da Valáquia, o Principado vivia uma época de muita instabilidade política, tipo o Brasil o tempo todo. Tendo a Hungria de um lado e o Império Otomano que crescia cada vez mais do outro, Vlad II, tal como outros príncipes valaquianos, teve que manter um equilíbrio precário entre os interesses das duas nações. Com isso, ele acaba entregando seus dois filhos mais novos, Vlad, que viria a ser o terceiro, e Radu, como reféns para o Império Otomano, como uma forma de garantir a paz com ele. Porém, isso acaba gerando mais problemas do que soluções. Pois o governante da Hungria apoia uma revolta de seus súditos que termina com a morte de Vlad II e seu filho mais velho, Mircea, ambos assassinados em 1447. O trono da Valáquia então foi assumido por Ladislau II. Enquanto tudo isso acontecia, seus dois filhos continuavam com os turcos otomanos, e pode ser possível que ele tenha adquirido a prática de empalar inimigos durante seu tempo como refém dos turcos, visto que essa era uma prática deles para punir cristãos. Vlad III só viria a saber do destino de seu pai e de seu irmão mais velho quando o sultão o libertou, e depois de muita intriga e batalhas, Vlad III finalmente conseguiu sentar no trono da Valáquia, e então passou a ser conhecido como Vlad Dracúlia, assim como seu pai era conhecido como Vlad Dracul. O pai era a Regina Casé, o dragão, e ele era o filho o filho do dragão. Vlad III reinou na Valáquia em 2 períodos com o título de voivoda, porque ele é foda. Sou foda! Que significa príncipe. O primeiro período foi de 6 anos, entre 1456 e 1462. Foi nessa época que ele adquiriu a reputação sanguinária pela qual ele passa a ser conhecido. Sou mestre da escuridão, a sombra das trevas, o sombrio rei da morte, o eixo caveirinho invocado em alguém que é gótico, tá ligado? Todo aquele negócio é insano. Eu mato até cachorro, sou negro em pessoa, eu ando negro, falo negro, uso roupas negras. Depressão é meu sobrenome, sou das trevas trevosas e o Batman perto significa colorido. Se eu pudesse, matava 1000. Buscando manter a Valáquia unificada, ele usa formas brutais de punição, e é aí que ele passa a empalar seus inimigos, prática pela qual ele receberia a alcunha de Tepes, que significa empalador. Se seu pai tem Tepes no nome, sugiro que a sua mãe se preocupe. O empalamento consiste em introduzir uma estaca afiada no ânus ou na barriga da vítima e deixar que o peso de seu próprio corpo vá fazendo com que ela desça na estaca. Em ambas as variações, a morte pode levar horas ou dias. Sendo verdade ou não essas lendas, os turcos ainda queriam os territórios do leste europeu, e então invadiram a Valáquia e forçaram Drácula a sair da capital, que era a cidade de Targovist, e ele fugiu em direção à Transilvânia em 1462. Foi registrado que a primeira esposa de Drácula preferiu cometer suicídio, se atirando do alto de uma torre a se render aos turcos. Vlad III pede a ajuda de Matias Corvino, rei da Hungria, mas acaba aprisionado por ele durante 12 anos.
Enquanto tudo isso acontecia, era seu irmão Radu que estava reinando. Vlad até consegue recuperar seu trono de novo em 1476, mas acaba sendo dado como morto nesse mesmo ano. Os relatos sobre a personalidade de Vlad divergem. Os romenos tendem a vê-lo como um herói nacional, enquanto documentos escritos de alemães e turcos descrevem uma fascinação macabra em empalamentos. E também de que ele bebia o sangue das vítimas em uma taça. Pode ser que ele tenha sido tudo isso, mas também é fato de que esse comportamento poderia ter sido necessário, como conta o relato que fala sobre a retaliação de Vlad contra os comerciantes saxões que tinham rotas comerciais e sonegavam impostos. Vlad os empalou e passou a cobrar pedágios nessas rotas. E adivinha só, meu chegado, nosso vampirão também faz isso no Netflix. Fui ofendido por 40 deles. Na época eu não vi motivos para machucar qualquer um, além daqueles 40. Matthias Kronqvist, ou caso você prefira, Matias da Conquista, era um homem que sucedia uma genial família de alquimistas e lutava ao clero, do lado de seu melhor amigo, Leon Belmont. Matthias era um homem muito devoto e acreditava que lutar com todas as suas forças honrava aquilo que era divino. Porém, sua amada esposa, Elisabetta, acabou adoecendo e falecendo. E então Matthias transformou toda a sua devoção em ódio pelos céus e por tudo que era divino, graças ao fato de ele sentir-se traído. Sua recompensa por lutar e fazer tanto em nome do que era divino foi ter a sua amada retirada dele. E então o cara endoida de vez. Ele resolve se tornar o gótico mais poderoso da Terra e adquirir a Pedra Carmesim, um artefato vampírico que promete transformar em um vampiro extremamente poderoso aquele que a tiver em posse. Almejando a imortalidade e o poder para se revoltar com a luz, Matthias consegue a posse da Pedra Carmesim, e junto com isso um bichinho de estimação nada convencional, a própria morte, que segue fielmente aquele que possui a Pedra Carmesim em mãos. Entretanto, nos é citado outro artefato vampírico de poder, a Pedra de Ébano, que está em posse do vampiro mais poderoso existente até então, Walter Bernhard. Mas descobrimos que não funciona bem assim quando nos é revelado que a Pedra de Ébano é muito menos valiosa em questão de poder que a Pedra Carmesim na posse de Matthias. Ou seja, bijuteria. Venderam crack brilhante pro Walter. Se pá, o cara nem era vampiro e tava vendo os dentes crescidos na noite. Entretanto, a brisa dele foi tão pesada e ele acreditou com tanta realidade que ele de fato era um vampiro poderoso e imortal, e Matthias sabia disso. Mais do que saber, ele tinha um plano completamente traiçoeiro para se aproveitar disso. Walter então era um cara muito entediado por ser imortal e graças a isso ele adorava brincar com a vida dos humanos para testar as suas próprias capacidades. E notando isso, Matthias sugeriu e persuadiu Walter para que ele buscasse a mulher de um homem muito poderoso, Sarah Trenton, a mulher de seu melhor amigo, Leon Belmont. E obviamente que o Leon vai putaço revogar essas histórias aí. Monstro na quebrada a gente até mata, mas talarico no morro a gente vai buscar na chicotada. E então o Leon acaba se envolvendo no plano maléfico de Matthias, em busca de tentar salvar a sua esposa. Mano, tinha um vampiro levando a mina do cara embora. Ele nunca ia deixar o casamento dele ser parecido com o roteiro de Crepúsculo. Então, movido pelo amor a Sarah, Leon enfrenta tudo que está em seu caminho entre ele e ela, querendo assim dizimar Walter Bernhard com suas próprias mãos. E isso era nada mais nada menos que uma manipulação do nosso querido Matias da Conquista, que tava ali de olho só nas entrelinhas. Ironicamente, ele confiava no poder do melhor amigo o bastante para saber que ele derrotaria Walter Bernhard, e que assim ele poderia absorver o poder dele e, somado com o seu ele entregue pela Pedra Carmesim, se tornar de fato o mais poderoso vampiro existente entre todos. O cara é tão sombrio que para acompanhar ele tem a própria morte, meu irmão. Acho que a única pessoa que se compara a esse feito é, sei lá, a rainha da Inglaterra. Leon até consegue salvar a Sarah, mas infelizmente ela havia sido mordida. Então, pelo próprio pedido dela, Leon ceifa sua vida para libertá-la. E neste exato momento, o chicote de alquimista que ele possuía é abençoado com o pedido e se transforma no pior pesadelo de Drácula, a Vampire Killer. Esse chicote já seguiu o Drácula por mais gerações que o chinelo teleguiado da sua mãe te perseguiu em casa, vai por mim. E então, Leon se prepara para acertar as contas com o verdadeiro traidor. Sua mina morreu no meu plano, né? Foda. Quer se juntar comigo não? Pô, eu tô a fim de fazer uma resenha aí só com a galera grande, sabe? Galera gótica mesmo da pesada que virou contra a luz. Tava pensando em fazer uma rodinha com rodízio de sangue e todo mundo falar um pouco mais sobre si enquanto escuta um My Chemical Romance só pra começar. Nós dois é brother, nós dois perdeu a mina. Tá a fim de colar não?
Vai tomar no seu cu, seu filho da puta! Por entender o sentimento de Leon, Matthias acabou oferecendo a ele a vida eterna para lutar ao seu lado. Mas, obviamente, Leon recusou. E jurou naquele exato instante que faria com que toda sua descendência perseguisse Matthias até seus últimos dias e o finalizassem. E assim se marcou o conflito que era herdado de geração em geração pelos Belmonts contra Matthias Kronqvist, que eventualmente se nomeou Drácula, Senhor dos Vampiros e Rei da Noite. E eu sei o que você tá pensando, e não. Ele não era o Rei da Noite por esse motivo. E então Drácula abriga todas as criaturas que desistiram da luz e são forçadas a viver na escuridão em seu castelo em Valáquia, que lhe foi concedido após o fato de absorver todo o poder de Walter. Agora, sendo o oficial dono do castelo e do poder vampírico mais imensurável na Terra, ele de fato organizou uma resenha muito braba com a galera da escuridão. Eram os papos sobre sangue o dia todo e 24 horas de My Chemical Romance no castelo. Com o passar do tempo, ele conhece Lisa, uma mulher muito semelhante à sua antiga esposa, Elizabeth. Não nos é deixado claro na série de jogos, mas existem muitas especulações e até mesmo indicações de que Lisa é a reencarnação de Elizabeth. O cara matou a mina do melhor amigo pra poder esperar reencarnar dele. Alguém explica essa troca equivalente aí pra galera de Fullmetal, talvez funcione. Mas olha, foi oficial, eles se apaixonaram e tiveram até um filho. Guarda essa criança aí, a gente vai lembrar dela daqui a pouco. Liz era uma curandeira rica em conhecimentos medicinais, muito habilidosa por sinal, mas infelizmente isso se tornou motivo para que ela fosse acusada de bruxaria e crucificada em praça pública, em frente aos olhos de seu filho. Incapaz de enfrentar o sol, a notícia chegou com um certo delay aos ouvidos de Matthias, que a partir dali não ia mais só se revoltar contra tudo que era divino, e sim contra toda a humanidade na Terra. E aí com certeza a pedra carmesim que ele usou lá atrás era tão forte e tão da boa que bateu efeito só agora, porque o cara ficou insano da cabeça. E o filho dele, percebendo que ele não estava muito bem das ideias, ofereceu primeiro um plano de reabilitação, e depois viu que teria que ficar contra o próprio pai nos ideais malignos dele. Refletindo assim a vontade que era totalmente contrária e oposta de Drácula, ele se nomeou Alucard, aquele que representa o oposto do Senhor da Noite. Eu sei o que você tá pensando e não, ele não é o oposto do Senhor da Noite por esse motivo. E apesar do nick do cara ser foda, sozinho na party ele não conseguiu solar o boss e acabou se juntando com Trevor Belmont, descendente de Leon, que havia se aliado a Grant Dynasty e a Saifa Belnades. E essa foi a primeira vez que um Belmont finalmente conseguiu levar Drácula até a derrota. Não se sabem quem foram seus pais. Suspeitava-se de que ele era um filho bastardo indesejado de algum senhor feudal local, provavelmente da família Kronqvist, que existe nesse universo, mas não tem ligação com a da série clássica, exceto o nome. Ou ele é filho de Zeus, porque o cara não consegue manter o zíper fechado. Ele foi criado pela Irmandade da Luz, grupo de elite de cavaleiros sagrados que defendiam os inocentes contra ameaças sobrenaturais. E como ele havia sido deixado ainda bebê na porta de um dos seus conventos, eles o criaram e deram o nome de um dos arcanjos da Bíblia, Gabriel. Gabriel era talentoso no manejo das armas e das artes marciais, se mostrando de uma capacidade sem precedentes, se tornando cavaleiro. Porém, ele tinha uma tendência à tristeza e a humores sombrios. Marie, sua namorada desde a infância e depois sua esposa, era a única que conseguia tirá-lo desse estado quando isso acontecia. Então quer dizer que o cara é bom de briga, luta com um demônio e é triste? Onde será que eu já vi isso? Em 1046, já adulto, foi enviado para capturar uma criatura conhecida como Lord Diamond. Ele consegue, mas nesse meio tempo seu filho com Marie, Trevor Belmont, nasce. Mas a Marie, sabendo pela Irmandade da Luz que eventualmente Gabriel cairia na escuridão, entrega a criança para a Irmandade e esconde o nascimento de Gabriel. Tem muito adolescente fumante que ia adorar ter uma esposa com essa iniciativa. Algum tempo depois, ele é controlado pela máscara do demônio, e sem ter controle ou lembrança das suas ações, ele assassina Marie, e no meio disso tudo ele recebe a missão de salvar a Terra dos Senhores das Sombras. E mais tarde, ele é forçado a matar novamente, dessa vez Cláudia,
uma jovem com poderes psíquicos que o ajuda em determinado momento. O maluco tava tão na merda que tava até aceitando a ajuda de gente com delírio. Os Senhores das Sombras nada mais são do que a manifestação da parte maligna dos 3 fundadores da Irmandade da Luz, que receberam o direito de subir aos céus. Para isso, eles tinham que abandonar a parte má deles na Terra. Cada um é associado a um tipo de criatura: lobisomem, vampiro e necromante, respectivamente Cornel, Carmilla e mais um cara aí. Falo dele já já. E nessa jornada ele é ajudado por um homem que se apresenta como o Cavaleiro da Irmandade da Luz, que estava na mesma missão de destruir os Senhores das Sombras. Porém ele no final revela sua verdadeira face como Zobek, o Senhor dos Necromantes. Foi ele quem havia colocado a máscara do demônio em Gabriel e forçou ele a cometer 2 assassinatos. Tudo isso sendo um plano maior de Satã para dominar a Terra. Gabriel e Satã lutam, e o cabrunco perde e foge com o rabo entre as pernas. Então quer dizer que tudo isso foi um plano de um cara de cabelo branco que usou o protagonista e depois tentou descartar ele? Onde eu já vi isso antes? Ele tenta ressuscitar Mary usando a máscara de Deus, que supostamente devia ter o poder para isso, mas não tem. Apenas dá ao usuário a mesma visão que Deus tem de todos os seres. Ao perceber isso, somado ao fato de que foi a sua mão que a matou, mesmo sendo controlado por Zobek, faz com que ele fique desiludido e perca a fé. Nas DLCs do primeiro jogo, a filha de Carmilla, a Senhora dos Vampiros morta por Gabriel, Laura alerta que a morte de Carmilla enfraqueceu um selo antigo que prendia um terrível demônio chamado de O Esquecido no Inferno, e que se ele se libertasse, as consequências seriam muito piores do que se os 3 Senhores das Sombras tivessem vencido Gabriel. E aliás, foi por aprisioná-lo que os 3 fundadores receberam o direito de subir aos céus. Laura e Gabriel abrem caminho até o portal do inferno para enfrentá-lo, mas Laura diz que Gabriel precisa tomar o sangue dela para se tornar uma criatura das trevas e poder entrar no inferno. Ela também diz que não aguenta mais viver como uma vampira e implora para que Gabriel acabe com o sofrimento dela. Olha só pra ela, toda a emo Sad Girl 2010. Gabriel bebe todo o sangue dela e esse sangue passa a substituir o seu, transformando-o num vampiro completo. Ele entra no portal, acha o demônio e depois de uma luta difícil, põe difícil isso, luta mal programada da porra, meu sonho é ter 15 minutos numa sala trancada com o cara que fez essa luta. Só eu, ele e o porrete de madeira que era do meu pai. Toma! Gabriel vê que a única forma de impedir que o esquecido recuperasse a alma dele é ele mesmo tomar ela para si. E é o que ele faz. O poder que ele recebe depois disso é suficiente para fazer o esquecido, que até então se gabava de sua força e dizia que faria a humanidade sofrer 1000 vezes o que ele sofreu, cair de joelhos e implorar misericórdia, chamando Gabriel até de suzerão. Gabriel ignora esses pedidos e estraçalha o esquecido com um único golpe da sua cruz de combate, a Vampire Killer, que logo depois é quebrada pelas mãos de Gabriel como um gesto da sua decepção para o fato de que ele salvou o mundo 2 vezes até agora. Isso tudo no primeiro jogo, mas perdeu tudo que amava. Mais tarde, depois que assume a identidade de Drácula, é atacado por um guerreiro da Irmandade da Luz. Drácula o vence e nos seus últimos suspiros ele revela ser Trevor Belmont, seu filho. Drácula tenta desesperadamente salvá-lo colocando o seu sangue na boca dele. E isso mais tarde transforma em Alucard. Gabriel morre, entre aspas, em um ataque conjunto de Alucard e Simon Belmont, filho de Trevor e consequentemente seu neto. Porém, Alucard diz que a forma como Drácula desapareceu é incomum e que ele não morreu de verdade. Décadas depois, Drácula e Alucard se encontram de novo e Alucard propõe um plano onde eles enganariam tanto Zobek, que ainda vivia, quanto Satã. O plano é deixar Drácula em coma por 1000 anos, usando a espada Chrysaegrin para isso. Mano, olha essa espada. Certeza que o Alucard é um meiaço com 1 milhão de maestria no LoL desses que spama X1 lixo, perde e quita da partida. Ela foi forjada a partir de um fragmento da antiga Vampire Killer de Gabriel. Com o sumiço de Drácula, Zobek e Satã iriam aparecer depois de um tempo e tentariam cada um tomar o mundo para si de novo. No fim, Alucard e Drácula
conseguem destruir Zobek e Satã, ao que tudo indica desta vez, para sempre. Até Satã se estremece ao ver o cara que ia apunhalar o próprio filho. You don't know me, Satan. Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Santana, acabe com ela. Ai! E agora, se tratando do Drácula da animação de Castlevania da Netflix, nós não temos nenhuma informação referente a seu passado ou a sua origem. Na verdade, essa animação acaba captando alguns elementos cronológicos da série de jogos e adaptando eles com uma linha diferente para se encaixar na trama. Fazendo uma apresentação não muito aprofundada do personagem e do primeiro episódio da trama, esse Castlevania já nos apresenta um Drácula bem experiente em ser... bom, o Drácula. Fala, não me diga! Nós somos introduzidos a um Drácula que se mantém isolado e mora em seu castelo com um belo jardim de pessoas empaladas em estacas. E bom, eu diria pra você que isso é 1000 vezes mais eficaz do que qualquer placa de não se aproxime, porém, não é tão eficaz assim com a menina Lisa, que vai atrás de Drácula devido aos rumores de seu conhecimento, em busca de achar uma forma de melhorar a qualidade de vida de seu povo e entregar pra ele novas formas de desenvolvimento medicinal. E bom, eu sei o que você deve estar pensando por senso comum, uma mina estranha acabou de bater na porta do castelo do Drácula e ele obviamente vai voar no pescoço dela, né? Né? Pede licença, senão eu te mordo! Bom, eu diria que a atitude dela foi tão insana que deve ter despertado a curiosidade do Drácula. Isso fica um pouco aparente pra gente. E aí eles acabam conversando e ele cede pra ela o conhecimento dos imortais, pra que ela consiga assim, através da ciência, desenvolver novas técnicas de medicina e ajudar aqueles que ela aprecia. E aí, uma humana se aproxima de um vampiro e os perigos que o rodeiam e acontece o quê? Adivinha? Adivinha? Eles casam. E tudo isso apresentado em um pequeno time skip de metade da introdução do primeiro episódio, já construiu um romance infinitamente mais sólido e melhor do que Crepúsculo. E já que a gente tá citando coisas ruins, a gente não pode deixar de citar que também acontecem coisas ruins para o desenvolvimento desse Drácula na série. É deixado bem claro pra gente que Lisa tem o desejo de despertar o lado mais humano de Drácula. E assim, ela acaba pedindo para que ele viaje como os homens e conheça o mundo como eles, para que de fato ele consiga ter a mesma visão que eles sobre a vida. Mas bom, vocês lembram que ela tinha dado um up científico nos seus conhecimentos medicinais enquanto ajudava o povo? Pois é, o povo da igreja não achou isso muito legal não e resolveu organizar um churrasco, se é que você me entende. Opa, senhorita Lisa, bom? Bom! Então tá bom, uai. Ó, só queria avisar a senhora que vai rolar um churrasquinho em praça pública daqui a pouco, viu? E que carne eles vão servir? Você, bem passada, bruxa! Como a presença da Lisa nesse churrasco era mais importante do que a linguiça toscana no seu churrasco de fim de semana, ela é queimada viva em praça pública na frente de todos ali presentes enquanto as pessoas comemoram. E nesse momento, viajando como os homens, o Drácula não tava perto o bastante para proteger sua esposa e avisar que ela era vegana. O que deixa ele ainda mais incrédulo quando descobre por notar que a carne dela que ia ser assada. A série se desenvolve contra todo o ódio e revolta de Drácula acumuladas em uma vingança contra a própria humanidade. Depois que mataram a mulher inocente que ele amava como se isso fosse um ato de heroísmo, ele resolve tacar o puteiro geral no mundo todo. É chuva de menstruação, é fogo caindo do céu, é tripa pra um lado, tripa pro outro. O pipoco dos tiros, a mulherada gritando, a bala zunindo, o pé do ouvido. Demônio voando, gente gritando, criança morrendo, o bagulho é insano mesmo. Esse Drácula sentimental e rancoroso que nos é apresentado depois de um luto transformado em vingança, nos é introduzido com um conceito muito mais amplo que aborda toda a série e seus personagens sobre a monstruosidade na humanidade e a humanidade naquilo que é considerado monstro. Desenvolvido sobre esse conceito, nós temos um Drácula que representa a monstruosidade máxima por aquilo que mais havia de humano nele, o amor.
e a sua perda. Que na minha opinião é o que torna essa série muito mais do que atrativa pra você, que ainda não assistiu Castlevania da Netflix, correr pra poder assistir. Eu sou o Tsuji e esse vídeo vai ficando por aqui, meus amados partes. Antes de encerrar, eu queria agradecer o dono e voz principal desse canal, meu amado amigo Job, pelo convite, e dizer que eu tô muito agradecido de poder narrar e fazer parte de um roteiro que envolve algo do qual eu sou tão fã, que é Castlevania. Se você curtiu, eu peço pra você fincar a estaca no like e comentar aí embaixo o que foi que você achou. Se você tiver algum interesse maior pelos personagens de Castlevania na série animada da Netflix, tem uma pequena sequência de músicas no meu canal de música nerd que vai estar aí na descrição pra você poder conferir. Um abraço apertado com super força de vampiro pra vocês e até uma próxima. O sangue vai chover dos céus e o fogo vai varrer o chão. Vou te mostrar que Drácula é cruel. Na pilha de corpos terei ascensão. A minha bondade há tempos não. E foi pelo amor que ela renasceu. Mas naquela noite certeza